Hoje a gente vai tratar de um assunto realmente sinistro. Quem tem medo, ó, melhor nem assistir esse vídeo. Vai ver vídeo de treta, vai ver vídeo de sei lá, né? Hoje o bagulho tá cabuloso, de verdade. Hoje a gente tem uma pergunta pesada. ETs são demônios? Ninguém menos que o vice-presidente dos Estados Unidos largou a braba. Pra ele, não existem extraterrestres. São forças malignas em andamento. Um astronauta que já pisou na Lua também acredita nessa teoria. E que teoria é essa? É a hipótese demoníaca dos OVNIs. E você vai saber tudo agora. A hipótese demoníaca dos OVNIs trabalha com dogmas e conceitos que são extremamente difíceis ou impossíveis até de comprovar ou testar dentro do método científico, que é onde nós, os nerds, trabalhamos, ok? Porque assim, galera, a gente tá lidando aqui com valores pessoais, com questões de fé, com princípios que são muito preciosos para uma parcela significativa da população, e a gente respeita isso demais, né? As investigações científicas sobre o fenômeno dos WAPs buscam resposta a partir da incerteza. Então, a partir desse ponto, a gente vai entrar num terreno que oferece certezas. Certezas assustadoras, certezas que não podem ser questionadas, mas definitivamente são certezas, né? O J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele desafiou o Donald Trump. Na época, o Trump tinha acabado de anunciar que ele iria liberar tudo que o governo americano tinha sobre o WAPs, os fenômenos anômalos não identificados. Então a promessa está sendo cumprida aos pouquinhos, né? Estou trazendo para vocês aqui no canal os vídeos com tudo que ele está soltando com os Alien Files, mas com certeza contra gosto do J.D. Vance. A opinião do vice-presidente dos Estados Unidos é bem radical nesse sentido. Não existem extraterrestres, existem só demônios. O J.D. Vance deu essa declaração no podcast americano Benny Show. Ele aproveitou o momento para admitir que tem uma certa obsessão sobre esse tema e anunciou que iria gastar um tempo olhando essa questão de liberar os arquivos. Dá pra gente imaginar que, pelo visto, o Trump atropelou o próprio vice-presidente, né? Se parar pra pensar nesse desalinhamento de opiniões, de visões. Well, look, I think that celestial beings who fly around, who do weird things to people, I think that the desire to describe everything celestial, everything is otherworldly, to describe it as aliens. Bom, dá pra imaginar então, cara, a bronca que o J.D. Vance tem com essa comoção que o fenômeno dos WAPs causa. O cara tá na razão dele, percebe? Agora, né, galera, tudo que é celestial virou coisa de ET. Isso tira um pouco da força das narrativas religiosas. Se você começa a achar que tudo é ET, você começa também a olhar para o passado. Tanto é assim que existe aquele livro famoso, Eram os Deuses Astronautas. E aí, cara, se você começa a achar que os deuses do passado eram alienígenas, por que a pessoa não pode ir para o caminho de que todos os deuses, incluindo o deus em que o J.D. Vance acredita, também não seriam alienígenas? O Downing abriu a possibilidade que narrativas bíblicas, falando de anjos luminosos, né, pilares de fogo, nuvens estranhas, até a ascensão de Jesus, tudo isso poderia ser interpretado como sinal de atividade alienígena, sinais de atividades alienígenas. Tipo, meu irmão, foi fogo no parquinho. Ok, voltando pro J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos continuou. I mean, every great world religion, including Christianity, the one that I believe in, has understood that there are weird things out there. And there are things that are very difficult to explain. And I naturally go, when I hear about sort of extra natural phenomenon, that's where I go to, is the Christian understanding that, you know, there's a lot of good out there, but there's also some evil out there. Eu só acho curioso, galera, que o cara tem duas opções. Acreditar que esses fenômenos são uma força do bem, ou acreditar que esses fenômenos são uma força do mal. Ou do bem ou do mal, né? O WAP são anjos ou o WAP são demônios, percebe? E ele bate o martelo de que são demônios. Ele bate o martelo de que são demônios. Ó, de verdade, galera, eu respeito as convicções religiosas do J.D. Vance, mas só gostaria de lembrar que essa não é a posição oficial do governo dos Estados Unidos, ok? Tanto é assim que o governo liberou os Alien Files, né? Não me parece que a intenção do Pentágono é distribuir conteúdo satanista, percebe? O J.D. Vance ele é um católico praticante, ele se converteu já adulto. E essa não foi a primeira vez que ele mistura fé e vida pública. Então, pra ele, essa explicação faz todo sentido. Pra ele, sim, né? Tipo, ele tá aplicando a régua da própria fé pra tentar entender esse fenômeno aí. Pra tentar entender um fenômeno que a ciência ainda não conseguiu resolver. Falei, né, no início desse vídeo, é praticamente impossível de provar ou de negar. Não tem como você provar ou negar. Provar que existe ou provar que não existe. Não dá. Não é mais um salto de lógica, é um salto de fé. Só que a chamada hipótese demoníaca dos OVNIs não nasceu com o J.D. Vance nem com o Charlie Duke. Essa é uma possibilidade que é tão antiga quanto a própria ufologia. Em 1954, o pastor evangélico Walter Winston Grant, ele publicou um livreto nos Estados Unidos com o seguinte título: Identificados os Homens em Discos Voadores. Não é um mistério. Esse é o nome do livro, ok? Aí, décadas após décadas, outras pessoas aderiram a esse conceito. Livros foram publicados, declarações foram feitas, e essa perspectiva do tema seguiu em frente. Sempre com um certo tom de alarmismo, de pânico. Um dos destaques nesse sentido foi o pastor americano Hal Lindsey. Desde os anos 70, ele publicou livros afirmando que o fim do mundo estava próximo, né? Ele publica bastante esse tipo de livro. Um desses livros se chamava Anos 80, Contagem Regressiva
para o Apocalipse. Olha o estilo do livro que o cara faz, né? Tipo, era um livro lotado de profecias. Uma dessas profecias dizia o seguinte: acredito que esses demônios encenarão o pouso de uma nave espacial na Terra. Eles alegarão ser de uma cultura avançada de outra galáxia. Podem até afirmar ter plantado a vida humana neste planeta e dizer que retornaram para verificar o nosso progresso. Ah, Pedro é um doido qualquer que ninguém conhece. Não era. Hal Lindsey foi simplesmente o autor do livro de não ficção mais vendido de toda a década de 1970, segundo o New York Times. O livro Grande Planeta Terra Está Morrendo vendeu mais de 35 milhões de exemplares, ou seja, galera, a gente está falando aqui de um sujeito que já foi um dos autores mais lidos da história recente dos Estados Unidos. O cara... Ele é uma influência dos livros, concorda? No mesmo livro que ele acusou os ETs de serem demônios, o Lindsey errou feio, errou rude. Nesse livro ele também previu que a Terceira Guerra Mundial começaria depois que a União Soviética invadisse o Irã para controlar o fornecimento de petróleo. Bom, eu acho que o senhor Lindsey pode ter trocado as bolas sobre geopolítica, né? Só dizendo. Ok, mas qual seria a posição da ciência sobre essa interpretação? Dá para avaliar a hipótese demoníaca dos OVNIs sem ofender ninguém? É muito complicado, né? Nesse sentido, talvez fosse mais seguro colocar visões religiosas diferentes para refutar esse argumento. Nem todo mundo sabe, cara, mas a Igreja Católica não rejeita a ciência faz muitos séculos, ok? Sem o trabalho do frade Gregor Mendel, a gente nem teria genética hoje. Só dizendo, só para vocês terem noção. Enfim, José Gabriel Funes, ele levantou a opinião de que acreditar em alienígenas não conflita com o cristianismo. Ele declarou o seguinte, abre aspas: assim como existe uma multiplicidade de criaturas sobre a Terra, também poderia haver outros seres, inclusive seres inteligentes, criados por Deus. Isso não contradiz a nossa fé, pois não podemos estabelecer limites à liberdade criadora de Deus. Corta para 2026. Agorinha, no mês de junho, ok? A Arquidiocese de Washington removeu o Monsenhor Stephen Rossetti da função de exorcista. Sim, a Igreja Católica tem exorcistas oficiais, não é coisa de filme. Você achou que foi só em filme, né? Porra, vou bater na madeira de novo, foi mal, cara, mas tem que bater. Mas ok, qual foi o motivo pro Monsenhor Rossetti ser afastado do cargo, ok? E que cargo, hein, rapaz? É complicado isso. Bom, Rossetti tinha afirmado publicamente que existiria uma conexão entre o crescimento de avistamentos de UAPs e atividades demoníacas. Então, para você entender, um exorcista, um cara que deveria manjar, né, do coisa ruim lá, do Mephisto, perde o cargo porque o chefe dele, alguém que deveria manjar ainda mais dos cânones da igreja, não concorda com essa ligação entre demônios e extraterrestres. Ou seja, a posição oficial do catolicismo é de que essa ligação não existe.